Olá pessoal, aqui é a Raquel. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo sobre a nova ordem mundial. Vamos direto ao assunto. Primeiro eu quero falar com vocês sobre os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram uma organização militar e religiosa que foi criada em Jerusalém no ano de 1118 por 9 cavaleiros franceses. A missão oficial deles era proteger os peregrinos na viagem para a Terra Santa durante as Cruzadas. Eles participaram em várias guerras durante as Cruzadas. O nome Cavaleiros Templários foi dado a este grupo quando Baldwin, o segundo, rei de Jerusalém, deu a este grupo de cavaleiros hospedagem em seu castelo construído nas ruínas do Templo de Salomão. Em 1118, os Cavaleiros Templários receberam proteção especial do Papa. Com o passar do tempo, durante as Cruzadas, os Cavaleiros Templários criaram um tipo de escritório em vários países cristãos no mundo para encorajar o alistamento. Os Cavaleiros Templários eram uma organização isenta de impostos e eles recebiam doações de peregrinos em troca de proteção de Jerusalém. A filiação dos Cavaleiros Templários era dominado pela nobreza e os Cavaleiros Templários recebiam muitos favores dos políticos europeus. Através de presentes como dinheiro e terras, os Cavaleiros Templários ficaram ricos e poderosos. O Papa Clemente, o V, resistiu à abolição dos Cavaleiros Templários por anos, mas finalmente, depois de muita pressão, até mesmo do rei Filipe IV da França, o Papa ordenou que 54 Cavaleiros Templários fossem mortos queimados vivos em Paris. Como punição, disse que eles eram conspiradores e adoradores de Satanás. O grupo foi destruído quando o mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, foi queimado em março, dia 18 de 1314. Muitos dos Cavaleiros Templários que restaram, eles fugiram para a Escócia, Portugal e para a Ilha Malta. Nos dias de hoje, alguns jovens muito bem conectados ainda estão integrados a organizações secretas, baseadas nos Cavaleiros Templários, também conhecido como a Ordem de Molay. Agora eu vou falar com vocês sobre os Rosa Cruzes. Os Rosa Cruzes foi uma ordem religiosa que ajuntou as crenças de religiões misteriosas com o cristianismo. Eles juntaram várias crenças místicas com o cristianismo. Nós não sabemos se os Rosa Cruzes foram formados independentemente dos Cavaleiros Templários, mas em um certo ponto esses dois grupos se juntaram e formaram um só grupo. Depois que os Cavaleiros Templários foram abolidos, os Rosa Cruzes foram a chave para espalhar o estudo do misticismo, mágica e sobrenatural, e assim foi espalhado por toda a Europa. E este também foi o caso da maior parte da ordem jesuíta. Os maçons começaram quando os Rosa Cruzes se juntavam com organizações maçônicas na Europa. Depois dos anos de 1640 para frente, quando os trabalhos maçônicos com pedras diminuíram muito nas igrejas, então os maçons começaram a investir mais o seu tempo em ensinamento do ocultismo. Em Londres, no ano de 1717, o primeiro templo maçônico foi construído. Inicialmente, o público viu os maçons como uma ordem positiva, pois faziam coisas boas para as pessoas, e o número de alojamento maçônico começou a crescer rapidamente por toda a Europa. Só que o antigo desejo por poder satânico cresceu dentro da maçonaria. Uma sociedade secreta dentro de uma outra sociedade secreta foi formada, e somente dos maiores maçons, e eles construíram uma filosofia que está nos afetando até os dias de hoje. No dia 1º de maio de 1776, a Ordem dos Illuminates nasceram. Então, para explicar melhor para vocês o que aconteceu, então que dentro da maçonaria, dentro dos maçons mais poderosos, eles criaram uma nova ordem secreta. Então, era uma comunidade secreta dos maçons e uma outra comunidade secreta dentro da maçonaria. Tá, foi assim que surgiu os Illuminates. Os Illuminates foram uma união entre maçons, banqueiros e interesses religiosos. Mas se você está interessado realmente em saber o que é fato ou ficção sobre os Illuminates, então nós temos que olhar somente os documentos originais, que são suficientemente perturbadores. Se você ler o livro de John Robinson, chamado Provas da Conspiração,
você vai aprender que os objetivos dos Illuminati ficam muito claros. Os objetivos dos Illuminati são a abolição de todo o governo monarquial e patriotismo, eliminação de propriedade privada e a herança dela, a destruição da família tradicional e o extermínio de todas as religiões. Aonde será que eu ouvi isso antes, né? Já vamos chegar lá. Os Illuminati são uma seita extremistas dos maçons. Mais de 5.000 anos de práticas do ocultismo foram a base dos maçons e dos Illuminati. E por volta de 250 anos, essas práticas ocultistas saíram deles. O moderno sistema financeiro foi criado por uma família em conexão com os Illuminati. Agora vejam só, os objetivos dos comunistas são idênticos aos dos Illuminati. Todas as maiores guerras, desde a Revolução Francesa em diante, têm influência da filosofia dos Illuminati, para que progressivamente eles possam chegar a um único governo. Adam Weishaupt foi o criador dos Illuminati e ele era católico. Muitos diziam que ele era jesuíta ou judeu, mas isso não é verdade. Quando Adam tinha 5 anos, o pai dele morreu e ele foi enviado para morar com um padrinho dele, que trabalhava em uma universidade inglesa. E pelo fato dessa universidade ser católica, o padrinho trazia para casa muitos livros que Adam se interessou e começou a ler. Adam graduou com doutorado em Direito da Universidade Inglesa de 1768. Então ele começou a virar um extremista baseado em tudo que ele leu desde criança. No começo, Adam só tinha meia dúzia de discípulos que eles se encontravam em seu apartamento na Alemanha. E lá, daquele cômodo de seu apartamento, surgiu uma nova filosofia de metas extremistas e maligna. Adam começou a participar da maçonaria em um alojamento chamado Theodore of Good Counsel, em Munique, em 1777. Como ele começou a ter influência com os maçons, professores, filósofos, duques, coronéis e entre outros poderosos, ele começou a trabalhar para criar os Illuminati dentro da maçonaria. Os nobres começaram a fazer parte dos Illuminati para expandir seus próprios interesses. Só que os membros dos Illuminati disseram a eles quais eram realmente as suas intenções para o grupo. Desde que eles aceitassem e mantessem tudo em segredo, eles seriam aceitos para a nova ordem. Em 1782, alguns deles participaram do Congresso de Wilhelmsbad, que começou a ser a base dos Illuminati. A família Rothschild estava no caminho de ser a maior família de banqueiros do mundo. Meyer Amschel Bauer, um judeu e negociante de moedas que vinha de uma família muito simples, mudou seu nome para M.A. Rothschild. Ele colocou um escudo vermelho com um hexagrama em frente à sua casa de troca de moedas. Meyer Rothschild nunca foi membro dos Illuminati. Ele também nem financiou o movimento como muitos acreditam. Mas os Rothschilds foram banqueiros de 2 membros dos Illuminati. O arcebispo Karl Theodor Dalberg chegou no nível mais alto de todos os Illuminati em 1784 e foi o traidor de Napoleão na França. Ele não queria, mas ele deu emancipação para os judeus de Frankfurt em 1911 por um preço muito alto que foi financiado por Meyer Rothschild. Karl Landgrave de Hesse-Kassel estava muito aprofundado no ocultismo e ele foi o organizador do Congresso Wilhelmsbad, que era na casa de seu irmão, chamado William o IX, da Casa de Hesse. A Casa de Hesse foi uma das famílias mais ricas na Europa, por contratar mercenários de seu próprio reinado para outros nobres. Meyer Rothschild fundou a família Hesse, por ser o seu banqueiro desde 1783. Então a casa Rothschild começou a crescer muito em conexão com os membros dos Illuminati, mas não porque eles estavam associados. Em 1784, o segredo dos Illuminati veio à tona pelo governo de Bavária, que determinou banir todas as sociedades secretas. O texto que os Illuminati tinham escrito, incluindo códigos secretos,
foram obtidos pelo governo de Bavária. O governo, então, publicou todos os textos em um documento escrito A Ordem Original dos Illuminates, que foi distribuído para todos os governos na Europa. Alguns membros dos Illuminates foram presos e outros fugiram, mas isso só fez a filosofia dos Illuminates espalhar ainda mais por toda a Europa. Aaron Weishaupt se escondeu, só que mais tarde ele se reemergiu com o apoio de Duke Ernesto II de Saxe-Coburg-Oldenburg. E ele continuou escrevendo livros sobre os Illuminates até a sua morte. E por hoje, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a Revolução Francesa, a Guerra Civil dos Estados Unidos e a família mais poderosa, mais rica e mais misteriosa do mundo, a família Rothschild. É imperdível, eu vejo vocês lá. Beijo, tchau, tchau!